agradecer o convite e de felicitar a Frente Prof por fazer este debate, creio que todos os anos. Para mim é a primeira vez, mas o CDS já cá tem estado representado em eventos idênticos. Neste dia em que se assinala a aprovação da Constituição, que entraria em vigor em 25 de Abril, mas de 76, 2 anos depois da Revolução e 1 ano depois das eleições para a Constituinte. E ela é aprovada nesse dia e nessa altura, já com alguma calma face ao total dos 2 anos do período revolucionário, mas com certeza num clima de alguma maneira conturbado, que aliás leva, como é sabido, o CDS a votar contra a Constituição em 76. Eu podia agora ir embora, dizer, nós estamos contra, não tenho nada a dizer mais sobre isto, e vou-me embora. Naturalmente, que seria uma saída fácil, provavelmente não muito airosa. Melhor que a minha. Melhor que a tua, se calhar. Mas que a Constituição vai evoluindo, naturalmente, como evolui o país. E eu diria que, provavelmente, se a Constituição de 76 fosse votada hoje no Parlamento, ela provavelmente teria mais votos contra do que as que teve em 76. Mas julgo eu fiz um exercício de história virtual, pelos vistos é acompanhado pela audiência, simplesmente porque a Constituição de 76 é muito diferente daquela que nós hoje temos perante nós e daquela que nós hoje temos em vigor, depois das várias alterações que sofreu, nomeadamente as 2 grandes alterações nos anos 80. Aquilo que em 76 leva o CDS a votar contra, como estava inscrito na declaração de voto que na altura foi entregue, é sobretudo a visão, como aqui também já foi dito, bem, algo programática que aquela versão da Constituição introduzia, plasmada no seu preâmbulo, onde se escreve que ela pretende abrir caminho para uma sociedade socialista. O CDS era, na altura, pelo menos na altura, o único partido que se dizia afirmadamente não socialista, e, portanto, deu valor a esse também, a esse papel que tinha, que é o papel que os votos lhe tinha dado para representar essa visão. E eu até sou daqueles que devo-lhes dizer que acho que aquele preâmbulo é um preâmbulo que faz todo sentido, mesmo na Constituição de hoje. Acho que é muito importante para o futuro nós conhecermos bem o clima e o espírito em que aquela Constituição é votada e é aprovada, e percebermos que havia na altura naturalmente uma visão que pretendia até não só estabelecer as bases para que depois as eleições e os vários governos dessem caminho à evolução do país, mas que já era ela própria afirmativa em relação ao caminho que se deveria trilhar. E a verdade é que a história, pelo menos as eleições, não vieram dar exatamente razão, nunca mais deram maioria a quem se afirmasse na visão daquele socialismo daquela altura. Aliás, não deixa de ter graça que a primeira vez que o PS vai para o governo com o Mário Soares vai exatamente em coligação com o CDS, na altura o partido que dizia que era contra o socialismo, e depois até levou, porventura, não sei se por isso, mas levou Mário Soares a dizer que metia o socialismo na gaveta. Mas isso já são outros armários. O que eu gostava, o que eu creio que é importante, no entanto, é dizer que se porventura, ainda na versão de hoje, a Constituição tem problemas, eu acho que tem, e se quisermos falar sobre isso, estou à vontade para isso, mas acho que não é na área da educação em que nós temos um problema constitucional, não é com aquilo que a Constituição consagra no setor da educação que eu acho que há algum tipo de problema com esta geração, por exemplo, face à que fez política em 76, com os que nascem hoje, face aos que nasceram antes. Acho que não há esse problema. Naturalmente que eu não consigo fazer este debate, também peço-lhes essa condescendência, a ser posto aqui na posição de ser aquele o representante daqueles que defendem os privilégios de antes da Revolução ou do Estado Novo, como o deputado Miguel Tiago disse aqui, face àqueles que a Revolução de Abril conquistou, ou que defende que há uma educação para os trabalhadores obedecerem e uma para os filhos dos patrões mandar. Quer dizer, podem até dizer, ele não quer fazer ou não sabe fazer esse debate, mas é isso que ele pensa. Mas se acharem que eu estou de má fé, também posso ir embora. É evidente que nós
julgo que devemos um bocadinho desse bom espírito a cada um de nós, de acreditarmos que aquilo que nós defendemos-lo na defesa de um país melhor e não na defesa de um país pior. E não há, para mim, pelo menos, haverá, não sei se para outras pessoas, a menor dúvida de que, apesar daquilo tudo que eu via nos problemas da Constituição de 66 e continuo a ver na Constituição atual, de todo esse tipo de problemas, que eu não acho que o país de hoje é um país muito melhor para viver do que o país era há 50 ou há 40 anos atrás. E de que as reformas que cada um de nós propõe, mesmo aquelas com as quais eu discordo, como as do PCP, por exemplo, que levam na convicção de cada um a um sistema melhor na área da educação, na saúde, na partilha da riqueza, etc, etc, etc. Fazer este debate do ponto de vista assim manicaísta, de que os que são contra determinadas políticas ou determinadas maneiras de fazer ou determinadas afirmações são a favor do antigamente ou estariam do lado de Salazar, enfim, é uma coisa que até para mim, que nasci em 83, até já depois da primeira, serei com certeza o mais novo na mesa, não sei se na sala, mas não vou falar, estão muitas senhoras presentes, vou dizer-lhes claramente, até para mim, que nasci em 83, já depois da primeira grande revisão constitucional, é um debate que não faz sentido nenhum. A minha geração dá como garantidas os princípios constitucionais democráticos e os princípios do Estado de Direito como eles estão assentados. Sem dúvida que, como há bocado dizia, creio que há questões que a Constituição levanta que se revelam difíceis de compreender para quem hoje em dia olha para um país que conseguiu, dentro, pelo menos, do regime democrático, evoluir para uma situação de insustentabilidade das suas contas e que, porventura, vai estar a pedir muito mais sacrifícios para o futuro do que aquilo que conseguiu garantir no passado. Agora, eu julgo que não está em causa, apesar de todas essas questões, e se quiserem elaborarei, não está em causa o acesso livre e gratuito a uma educação de qualidade, que eu julgo que é um princípio fundamental de uma democracia. Julgo mesmo, portanto, acho mesmo que não é possível, sem que o Estado garanta que todos têm acesso a uma educação de qualidade. Julgo que não há democracia, concordo nesse aspecto com o que Miguel Tiago disse, como julgo que não há exatamente essa mesma garantia se não houver o mesmo tipo de garantias na saúde, na reforma, etc, etc, etc. Agora, julgo, portanto, que se a questão é um problema constitucional no setor da educação, eu julgo que ele não existe. E se quiserem consultar aquilo que o CDS tem entregue sobre propostas de alteração constitucional, por exemplo, elas não versam sobre estas matérias. E devo-vos também dizer que os pedidos de inconstitucionalidade que têm sido levados ao Tribunal Constitucional, nomeadamente sobre este e sobre o anterior, o Orçamento de Estado, também não versam sobre medidas que tenham sido tomadas no setor da educação, concreto, naturalmente, medidas que afetam, nomeadamente, a remuneração da função pública, que, do sentido lato, afetam também a educação onde o Estado a fornece diretamente, naturalmente que lá estão, mas ninguém tem apresentado nos últimos anos problemas constitucionais com medidas para o setor da educação. E eu também não sei, não sou jurista, muito menos constitucionalista, mas também não sei se é possível, nós estamos sempre a fazer um debate a dizer determinada coisa é inconstitucional, os senhores estão a violar a Constituição nesta política, neste despacho, nesta normativa, etc, etc. Quando isso não é levado sequer ao Tribunal Constitucional, ou então, porventura, afirmativamente concordaremos nisso, o Tribunal Constitucional não se iria pronunciar no sentido de chumbar essas normas. Acho que, independentemente disso, o que nos deve fazer pensar é sobre aquilo que a Constituição garantiu, que trouxe melhorias claras e evidentes à nossa população. E é evidente, basta consultar uma série de estudos internacionais para perceber, por exemplo, que provavelmente o fator mais importante, mais decisivo no sucesso escolar de uma política educativa é ela ser reprodutiva, ou seja, os estudos indicam todos que o primeiro fator, não indicam todos, mas enfim, a maioria deles indica que entre os primeiros fatores de sucesso dos filhos está a qualidade e o ensino misturado aos pais, ou seja, quanto mais os pais tenham qualificações, melhor é a qualidade também de educação que os seus filhos aprendem. Por exemplo, uma questão que é evidente, porque as pessoas sabem que se houver um livro lá em casa, os filhos têm mais prospecção a irem também ler e a aprenderem a ler, por exemplo. Ou seja, filhos de pais que sabem ler têm muito mais facilidade em eles próprios aprenderem a ler. E, portanto, o facto da educação ter sido alargada, nomeadamente até o 9º ano e agora até mais,
tem contribuído para que as gerações futuras tenham um grande contributo. E o segundo fator, normalmente adquirido como fator de inovador de qualidade para o ensino, é a qualidade dos professores. Ou seja, quanto melhor é o professor, melhor também é a qualidade dada ao aluno. Ou seja, levado ao absurdo, é possível dizer-se que num sítio sem as mínimas qualidades, em que chova dentro da sala de aulas, em que nem sequer há sala de aulas, porventura não há quadro, em que não há papel, não há nada, um bom professor faz a diferença, bem como faz a diferença o ensino que os pais tiveram. E só depois, enfim, naturalmente são fatores decisivos também, mas supletivos neste sentido, é toda uma envolvência da qualidade. Ou seja, aquilo que nós sabemos que a Revolução e a Constituição trouxeram ao país, que foi o alargamento da escolaridade obrigatória e o facto de todos terem acesso à educação, foram os fatores, provavelmente os fatores decisivos para que a geração de hoje seja, é comum dizer-se, eu acho que não é mentira, a geração mais bem preparada de sempre. Se tenha depois a possibilidade de fazer valer essa preparação, é naturalmente outra questão por si só. E assim termino, pelo menos nesta fase inicial. Eu julgo que não há um problema constitucional naquilo que diz respeito ao que a Constituição consagra para a educação. Acho que há uma grande unanimidade, aliás, sobre isso. Não há naturalmente unanimidade, algumas que aqui já ouvimos, sobre dizermos, por exemplo, que o ensino de qualidade e gratuito tem que ser só ministrado por escolas que são propriedade do Estado e por professores que são funcionários do Estado. Naturalmente aí, já sabem, não há mentira nenhuma, leiam o programa eleitoral do CDS e veem lá isso. Aliás, tem sido as coisas em que o Governo tem tardado a fazer, que é alargar os contratos de associação. Nós prometemos, aí tem tardado o cumprimento do nosso programa eleitoral. Mas eu julgo que aí discordaremos, mas concordamos nas questões todas essenciais de princípio. O acesso de todos ao ensino gratuito e de qualidade, o acesso alargado de todos a todos os níveis de ensino e o facto de que só com uma educação de qualidade que engloba cada vez mais as pessoas, enquanto pais também oferecerem melhores condições em casa e cada vez mais também a qualidade dos professores estar em ascensão, que com isso se consegue garantir uma educação que dê melhores resultados. É aquilo em que nós acreditamos e para já fico aqui.